Salmos 33. Foi a mesma mensagem que nós vimos no culto da manhã. E Deus também vai nos abençoar, nos dando um entendimento muito especial também nesse culto das 10 horas. No versículo 13 ao versículo 15 diz: O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O que nós temos que entender, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. Deus, Ele conhece a cada um de nós. Ainda que o homem, ele possa tentar se esconder do Senhor, ele não consegue. Se nós pegarmos um pouquinho mais na Bíblia, Isaías capítulo 29. Livro de Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29. Livro de Isaías, capítulo 29. O versículo é o versículo de número 15. Diz: Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, que fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Nós temos que perceber, se Deus olha desde os céus, Deus conhece todas as coisas. Não há parede, não há nada que possa impedir os olhos do Senhor. E quantas vezes o homem, ele não consegue perceber isso? E mesmo diante de muitas circunstâncias, a pessoa se esconde de Deus. É como se ela fosse algo que ela verdadeiramente ela não é. Muitas vezes uma condição de uma aparência. Eu falava no culto da manhã, não tenho vergonha de falar isso, quando eu comecei a fazer as lives, já sabia, mas aí eu estava baixando a cabeça assim, eu vi que estava meio calvo aqui, falei, rapaz, cabelo caiu e caiu bem. Aí eu comecei a deixar crescer o cabelo. Aí você joga para um lado, dá uma escondida, joga para o outro, dá uma tampada, mas isso não muda nada. Se eu tirar aqui, está do mesmo jeito. E quantas vezes a pessoa, ela vai escondendo, não do homem, mas de Deus. Às vezes o cônjuge não sabe, às vezes uma pessoa próxima da casa não sabe, mas Deus, Ele conhece. Por isso que eu preciso perceber que Deus conhece pensamentos e intenções do meu coração. Não há nada que eu possa ocultar diante dos olhos do Senhor. E quantos vão escondendo, mas isso que a pessoa guarda no coração vai levando ela à perdição, vai se afastando de Jesus. Nós tivemos, durante essa pandemia, muitas vidas foram perdidas. Mas quantas dessas pessoas que morreram sem Jesus, irmãos? Quantas pessoas que muitas vezes não esperavam, e morreram sem Cristo. Por isso eu preciso observar que Deus contempla, Deus conhece a cada um de nós. E muitas vezes há algo no coração do homem: Jesus me aceita da maneira que eu sou, é verdade. Mas quando Jesus nos chama, Jesus diz: vinde a mim do jeito que você está, e eu vos aliviarei. Essa condição desse alívio de Deus é uma transformação, é uma cura, é uma restauração. Há muito tempo atrás, eu e a minha esposa, nós fizemos uma peça de teatro que nós nos vestimos de moradores de rua. Literalmente, como fosse um morador de rua. Cabelo tudo sujo, roupas, as vestes sujas, rasgadas. E morador de rua. Foi até cômico, porque um dia nós estávamos sentados, lembro que até estava frio aquele dia, e a gente estava sentado como se fosse do outro lado da rua aqui. Lá tem um lugar onde troca óleo, é bem grande lá. E a gente estava sentado, aí que aparece uma viatura de polícia. Eu falei, pronto, é hoje. Porque a gente estava lá, eles olharam, pararam, e graças a Deus foram embora. Porque a igreja, a gente atravessava a rua. E aí quando nós chegamos na porta da igreja, eu lembro que a recepção já não foi muito boa. Pela condição que a gente estava. Mas a gente entrou. O pastor já sabia, a única pessoa que sabia era o pastor. Quando ele viu, ele já pediu para deixar a gente entrar. A gente entrou.
a sensação de desprezo era muito grande no coração, do olhar das pessoas, de recusa, de desdém, era muito grande. Até hoje isso marca o meu coração em relação de muitas coisas. Mas o que eu quero citar isso como ilustração? Imagine que entre uma pessoa, um morador de rua aqui na igreja, por exemplo. Aí você fala assim, eu vou cuidar de você. Você tem um coração bom, sei lá, você tem uma casa lá que você pode colocar essa pessoa, você vai ficar morando lá. Só que quando ele chega, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai ter que fazer o que nele? Dar um banho nele, sim ou não? Sim. E vai trocar o quê? As roupas. Ou seja, ainda que você o aceite, você não vai permitir que ele permaneça daquela mesma forma. Assim é Jesus conosco. Assim é Cristo conosco. Mas quantas vezes a pessoa vem para Jesus e ela acha que o Senhor tem que aguentar daquela forma? Não, irmãos. Deus vai nos dando tudo o que precisamos para que venhamos ser transformados por Ele. Deus não nos rejeita, mas Deus quer nos transformar. E muitos estão equivocados nessa condição, que acham, não, Deus me aceita da maneira que eu sou, preciso tomar cuidado com isso. Senão eu vou perder aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Você pega lá, por exemplo, dá um bom banho, dá uma boa roupa, sei lá, às vezes corta o cabelo. Teve um dia aqui, acho que nesse dia só estava o irmão Sunei nesse dia. E entrou um rapaz, eu lembro que ele entrou, estava todo sujo, barba grande, ele estava. Eu lembro que a gente pegou roupa, deu roupa para ele. Ele foi tomar banho aqui no banheiro mesmo, se lavou, porque ele tinha um propósito, que eu não vou falar qual era, que ele estava na rua, queria voltar para casa. Mas estava com o quê? Vergonha. Estava com vergonha. A gente pegou um presto barba, ele fez a barba. E quando ele saiu do banheiro, parecia outra pessoa. Parecia outra pessoa. Eu falei, agora você volta para sua casa. Porque ele estava com vergonha de voltar daquele jeito. Por isso que quando nós viemos a Jesus, às vezes, muitos vieram sujos. Com as roupas, com as vestes sujas. Você começou a caminhar diante do Senhor. Mas quantos começaram a caminhar diante de Cristo e se esconderam? No livro de Gênesis, capítulo 3, nós temos um caso muito que vai nos ajudar bastante. Gênesis 3. Pega aí na sua Bíblia. Livro de Gênesis, é o capítulo 3. O versículo é o versículo de número, eu não vou ler todo o texto, tá? Porque nós conhecemos a condição da tentação de Adão e Eva. No versículo 8 e 11 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pela variação do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de quem? Do Senhor Deus, entre as árvores do quê? Do jardim. Quando nós olhamos, parece até cômico isso aqui. Como é que pode se esconder do Senhor? Já viu, às vezes, está brincando com criança, às vezes você pega, ela vai esconder atrás da cortina, aí quando ela está atrás da cortina, mas o pé está o quê? De fora. Já viu? O pé está de fora. Imagine diante de Deus, irmãos. Como é que nós podemos ocultar diante dos olhos do Senhor, que contempla todos os homens? Que conhece o nosso coração, o mais profundo do nosso coração. Deus conhece, assim como Adão. Deus sabia o que havia acontecido. Deus sabia o que eles tinham feito, mas eles se esconderam. Quantas vezes a pessoa se esconde? Ao invés dela ir a Deus, dela se colocar diante do Senhor, ela vai ocultando, ela vai escondendo isso no coração. E isso pode trazer e vai trazer morte, porque a Bíblia diz que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Da desobediência ao Senhor, de sair da direção de Deus, de sair do que Jesus tem preparado. Mas olha o que diz o versículo 9: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Aonde nós estamos? O que nós estamos guardando no coração? O que estamos permitindo que seja guardado no nosso coração? Será que um dia nós entramos na igreja e não entendemos que é o Senhor que muda as nossas vestes? Que tem essa condição de nos mudar, de nos moldar, de nos transformar? Ou vamos nos escondendo do Senhor, como se Deus não nos enxergasse em meio à multidão? Eu gosto muito, até esses dias eu mandei de novo do WhatsApp, aquele vídeo de Sadraque, Mesaque, Abednego.
Eles estavam no meio daquela multidão. Ou seja, se trocasse a trombeta, será que alguém perceberia naquela multidão? Mas talvez nem percebesse que eles haviam se dobrado. Eu acho muito lindo porque no vídeo todo mundo se dobra e eles ficam o quê? De pé. Querido, ainda que todos estejam se dobrando, permaneça de pé. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Ainda que todos possam estar trilhando caminhos escusos, caminhos que parecem direito, não, mas permaneça na direção do Senhor, com seu coração guardado por Deus, diante de Jesus, para que você possa entender aonde estás. Aí diz o versículo 10, e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e o quê? E temi, porque estava nu e me escondi. Ainda que você esteja nu, não se esconda do Senhor. Ainda que você não esteja revestido pela presença de Deus, não se esconda de Deus. Primeiro que nós temos que entender uma coisa, que a misericórdia de Deus, ela é sobre a nossa vida. Vamos no livro de Lamentações, de Jeremias. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Muito importante essa mensagem. Livro de Lamentações. Capítulo é o capítulo 2. Lamentações. Capítulo é o capítulo 2. É um versículo que eu quero ver, versículo 19. Diz: levanta-te e clama de noite nos princípios do quê? Das vigílias. Muitas vezes a noite aqui, ela pode representar aquele momento de trevas, aquele momento de batalha, aquele momento onde as coisas não estão bem, elas não estão claras, não estão direitas. Por isso eu preciso me levantar e clamar ao Senhor. E quantas vezes, quando a noite vem, a pessoa se esconde, ela se oculta, ela se fecha. Não, é momento de buscar, é se aproximar do Senhor, porque a luz que há em Jesus, ela dissipa todas as trevas. Uma das características do diabo é cegar o entendimento do homem, é achar que aquilo que ele está fazendo, que ele está se colocando, não vai dar em nada, é normal. Nós precisamos nunca esquecer do que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que ele não percebeu que o Espírito do Senhor se havia se retirado o quê? Dele. Ele não percebeu. Todas as vezes que eu leio esse texto, o meu coração, ele treme, irmãos. Porque não houve uma percepção, ele não conseguiu enxergar, ele não conseguiu perceber. Alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu perceber. Isso pode acontecer conosco. A pessoa vai se afastando, ela vai deixando o altar de Deus, ela vai deixando a comunhão do Senhor e muitas vezes ela não percebe. E quando ela vê numa condição humana, não para a condição espiritual, às vezes é tarde demais. Às vezes ela já está cativa, às vezes ela já está presa. E eu tenho que entender, eu preciso me levantar, clamar, clamar de noite, no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face de quem? Do Senhor. Levanta-te. Levanta a ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Eu preciso clamar, me colocar diante de Deus como derramar de águas, condição abundante. E quando você pega a condição de uma fonte, é algo que não cessa, algo que é constante. É isso que esse texto está declarando. É isso que esse texto ele me mostra. Mas o que o homem faz? Muitas vezes faz como Adão, ele esconde. Vamos um pouquinho mais. No primeiro livro de Reis, capítulo 14. Primeiro Reis, é o capítulo 14. Pega aí na sua palavra de Deus. Quando nós olhamos após a morte de Salomão, seu filho Roboão, ele assume o trono. Só que por uma ação até do próprio Senhor,
há uma divisão em relação do reino. 2 tribos ficam com Roboão e 10 tribos ficam com Jeroboão, reino do sul e reino do norte. Só que quando Roboão percebe que todos aqueles, as 10 tribos que estavam com ele, porque eles precisavam subir, como se fosse a igreja hoje, para adorar, para buscar o Senhor, o que Jeroboão faz? Ele constrói um altar, para que eles não subissem a Jerusalém e ficassem ali mesmo onde estavam, para que adorasse a presença de Deus, oferecesse holocaustos e sacrifícios. Só que isso foi contra a vontade de Deus. Um profeta do Senhor vai a Jeroboão, Jeroboão toca no altar e a mão de Jeroboão ela fica ressequida, como se fosse com lepra. Ele pede para que ele ore ao Senhor e aquela mão é restituída. E ele dá uma palavra e uma profecia diante dele, que o reino dele não iria subsistir. Só que no capítulo 14, a partir do versículo 1, 1 Reis 14, 1, naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheças que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre esse povo. E toma nas tuas mãos 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este. Assim a mulher de Jeroboão assim fez. E se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia o quê? Ver. Ele era cego, estava quase perdendo a vista, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre teu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser o quê? Outra. 2 coisas importantes aqui. Primeiro, uma, disfarçar, a outra, fingir. Quantas vezes a pessoa, irmãos, ela se disfarça? Como eu falei, eu percebi que eu estava ficando meio careca. Aí eu dei uma tampada para cá. Esses dias eu fui no cabeleireiro, ele cortou mais do que devia, aí o buraco já apareceu mais. Então, é um disfarce. Às vezes as irmãs aqui, às vezes ela coloca o quê? Uma maquiagem para disfarçar. A idade vem para todo mundo, não adianta. Por mais que seja, não vem para todo mundo. Por mais que coloque lá alguma coisa, não tem como. Às vezes aqui tá bom, mas quando olha a mão, fala misericórdia, tem que ter para a mão também. Não dá, é um disfarce. Mas quantas vezes isso é espiritualmente? Às vezes diante do homem, a pessoa é de uma forma. Mas muitas vezes dentro de casa é de outra maneira. Às vezes dentro da igreja é de uma forma. Às vezes quando está com os amigos, quando está com a família. Por isso eu preciso observar, eu preciso perceber. Eu não posso ser essa condição de um disfarce. Eu não posso ter essa condição de um fingimento. De ser aquilo que eu não sou. Ainda que haja algo sobre a minha vida, eu preciso ir ao Senhor. Imagina eu como pastor. Eu estou pregando, minha esposa está ouvindo. Imagina que eu estou pregando aqui e ela está ali, mentiroso. Porque tudo que eu falo aqui não é? Olha a responsabilidade de você viver aquilo que você prega. De você se colocar diante da palavra de Deus e procurar viver essa palavra. Não. Constantemente você me vê eu falando em questão de murmuração. De murmurar. Aí eu saio daqui da igreja, ela me vê constantemente murmurando. Fala, poxa, de uma fonte não pode jorrar água doce? Não pode. Por isso eu preciso observar para mim e perceber, irmãos. Porque um dia nós entramos da igreja, muitas vezes como esse morador de rua. Mas será que estamos permitindo que Jesus nos limpe, que Jesus nos lave? Que Ele mude as nossas vestes? Que Ele nos transforme? Ou muitas vezes estou aqui no altar, de terno, gravata, pareço, mas eu não sou. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Ela se disfarçou. Aí diz mais, o versículo 6. E sucedeu, pois, que ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse: entra, mulher, por que te disfarças assim? Porque eu sou enviado a ti com duras novas.
Se o homem tem essa condição de ter essa percepção, imagine Deus. E por que você está se escondendo do Senhor? Você acha que Deus ele não conhece? Você acha que Deus ele não sabe? A condição das escuras? Aquilo que é dito entre quatro paredes, Deus ele conhece, Deus ele contempla. Por isso eu preciso perceber, e às vezes o homem ele vai caindo nesse engano. Como, não, ninguém nos vê, como diz Isaías 29. Ninguém se importa. Não, mas Deus está olhando, irmãos. Deus ele está vendo. Porque os olhos do Senhor estão voltados sobre os homens, seja membro, seja pastor, seja obreiro, seja quem for. Os olhos do Senhor estão voltados. Deus conhece o pensamento e as intenções do seu coração. Deus sabe de todas as coisas. Deus ele conhece tudo. Já viu aquela sensação? Você pergunta algo para a pessoa e você sabe que aquela pessoa está mentindo, mas ela insiste naquilo. Você sabe que ela está mentindo, mas ela insiste naquilo. Ela insiste numa condição de um erro. Por isso, imagine Deus que contempla. Vamos em primeiro livro de Samuel. Só você voltar à sua esquerda. Um cuidado que nós não podemos deixar de ter. E algo que não podemos nos esquecer. Primeiro livro de Samuel. No versículo 6, diz assim: E sucedeu que entrando eles, viu, 1 Samuel 16, 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o quê? O seu ungido, o seu escolhido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua, nem para a sua, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem, pois, vê o que está diante. Complete você. Deus olha o coração. Deus não está contemplando a aparência. Deus está olhando o seu coração. E quantas vezes no coração a pessoa tem escondido, tem disfarçado? Não, irmãos, é tempo de nos colocar diante de Deus. É tempo de nos colocar diante do Senhor, para que Deus possa mudar. Deus, ainda essas vestes da minha vida não foram tiradas. Ainda esse cheiro ainda da minha vida não foi tirado. A gente está fazendo, às vezes na semana, às vezes eu estou sozinho aqui na igreja, e às vezes tem que higienizar a igreja. Aí eu tive que fazer uma estratégia. As irmãs vão saber disso também, os irmãos também. E aí higieniza com sabão, com cândida. Aí teve um dia que eu estava mexendo com sabão e cândida, aí com pano, e quem disse que aquele cheiro de cândida saia da mão? Irmão, misericórdia, que troço ruim, não sai. E aí eu lavava, não saía. Lavava com sabonete, lavei com detergente, não saiu. Eu falei, e agora? Agora eu já fiz uma estratégia. Eu coloco o balde, o pano e vou derramando ela no pano. Falei, o quê? Não sai. Mas quantas vezes o cheiro é o cheiro do pecado? O cheiro da mentira que precisa ser tirado. Por isso, irmãos, é o Senhor. Deus não nos rejeita, mas Deus nos transforma. Cuidado, nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos perceber, porque, olha o que diz, a Bíblia diz, porém o Senhor não vê como o homem vê, pois o Senhor vê o que está diante, mas o Senhor olha para onde? O coração. E quantas vezes a pessoa no coração, ela está ocultando, ela está escondendo, ela está disfarçando, ela está saindo daquilo que Deus tem preparado para a vida dela. E eu preciso perceber e voltar. Porque, coloca para mim, Carol, eu não vou, é que a Carol está e não é a Thaís. Coloca para mim, amor. Pensou chamar de Carol? Apesar que ela está, misericórdia, acostumando com a Carol sempre lá. Coloca para mim aí, Thaís. Sabia que o nome dela é Thaís Fernanda? É, Thaís Fernanda. Mas eu não consigo chamar ela de Fernanda. Só de amor. Ó. Aí eu chamo... É aquela coisa, né, irmão? Quando tá tudo bem, oi, amor. Aí quando chama pelo nome, já sabe que é. Ô Maria, ô João, ô José, já sabe que... Vamos lá. Desce para lá. Provérbios capítulo 29, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
O prosperar aqui não é financeiro não, tá, irmãos? É diante de Deus. Porque é impossível que a pessoa com algo, com pecado, com alguma coisa, ela possa crescer diante do Senhor. É Provérbios 28, 13. Eu falei errado? Falou o quê? Falei 29? Então corta aí. É 28, 13, perdão. 28, 13. Só fui falar do amor, perdi até, tá vendo? Alegria no coração. Diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não há crescimento. A palavra aqui é crescer diante de Deus. É crescer na presença do Senhor. O temor, ele não cresce no coração. A comunhão com Deus, ela não cresce. O amor para com Deus não cresce, enquanto a pessoa ela não tira. Mas olha que coisa linda. Aí diz mais, mas o que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Essa palavra pode ser traduzida como o amor de Deus. Quando nós entendemos o que Cristo tem para nós e percebemos que Ele tem esse poder de transformar a nossa vida, nós confessamos e deixamos. A condição de confessar não é fazer como Adão, não é fazer como a mulher de Jeroboão, não, mas é você ir ao Senhor. Deus, o Senhor conhece o meu coração. Você sabe, Deus conhece. Por isso, Senhor, transforma. Deus, muda. Tira de mim aquilo que não vem de Ti. Tira de mim aquilo que não provém do Senhor. Isso é importante para nós. Porque nós nunca podemos deixar de crer nessa misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Que nos cerca, que nos guarda, que nos sustenta, que nos dá essa condição de caminhar. Ainda que sejamos como o exemplo que eu dei, essa pessoa que necessita de ter as suas vestes limpas e muitas vezes tomar um bom banho ali. Mas nós não vamos ser rejeitados por Deus, mas o Senhor vai querer nos transformar. Por isso, coloca essa palavra no seu coração. Coloca isso no seu coração. Poderia falar muito mais. Quer ver? Pega um pouquinho aí na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 28. Vamos voltar. Já vou terminar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Amém? No versículo 1 diz, e sucedeu naqueles dias, que ajuntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, sabe de certo, que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis, assim saberás tu o que farás o teu servo. E disse Aquis a Davi, por isso terei por guarda da minha cabeça para sempre. E se nós olharmos o texto, depois não foi assim. Muitos ficaram com medo de Davi na batalha se voltar contra o rei e não permitiram que ele fosse. Versículo 3. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Ele tinha tirado do reino, ele tinha expulsado. Aí diz o versículo 4, ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam junto a Sunem. E ajuntou Saul todo o Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito, e o seu coração, e perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por quê? Por profeta. Aquele que encobre a sua transgressão, ele não prospera. Veja que Saul, ele perdeu o principal, a comunhão dele com Deus. Quando a pessoa perde a comunhão com o Senhor, a palavra de Deus já não fala mais ao coração. E preste atenção, e ela está numa condição, irmãos, de uma descida. Ela cada vez mais ela vai descer. Cada vez mais ela vai se afundar. Assim foi Saul. O próprio Saul, ele tinha lançado fora todos os feiticeiros do reino. Aquele que mexia com magia, com algo que a palavra de Deus, ela não aceitava. Saul lançou fora. Só que diante de uma adversidade, não tendo resposta do Senhor, o que Saul fez?
Olha o que diz o versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito do quê? Olha que coisa. Para que vá a ela e consulte, e os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito o quê? De adivinhar. Um dia, o próprio Saul, ele lançou fora aquilo que Deus condenava. Ele lançou fora aquilo que Deus condenava. Assim um dia também fomos nós. Que quando começamos a caminhar com o Senhor, nós fomos lançando fora aquilo que Deus condenava. Aquilo que a palavra de Deus abominava. Mas vai passando-se o tempo, vai passando-se os anos, e a pessoa acha que isso já, acho que Deus mudou. Acho que Deus agora é complacente. Acho que Deus não se importa. E muitas vezes a pessoa traz de volta. No caso de Saul, foi uma condição de uma feiticeira. E no caso de alguns, que a pessoa tem trazido de volta. Aquilo que ela abominava, ela já está começando a aceitar no coração. Aquilo que ela rejeitava, ela já está começando a permitir no coração. Cuidado, irmãos. Nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que tomar esse cuidado, porque isso acontece na vida de muitos. Não há uma condição de uma firmeza em relação para com Cristo. Às vezes há oscilação na condição espiritual. Assim foi Saul. Ele vai buscar, ele vai se consultar com essa feiticeira, porque Samuel havia morrido. Ele não tinha uma comunhão para com o Senhor desde o momento a qual a unção de Deus foi derramada sobre a vida de Davi. E nós vamos lembrar, a presença do Senhor se retirou de Saul. Olha a condição desse homem a qual ele chega. Por esconder no seu coração algo que ele poderia ir a Cristo, que ele poderia se colocar diante de Deus. E ele veria a misericórdia de Jesus sobre a vida dele. Esse amor do Senhor que vai trazer restauração, que vai trazer cura, que vai trazer de volta alegria, que vai trazer de volta a paz, que põe de pé. Você pode estar nessa condição hoje, mas não permaneça dessa forma. Não faça como Adão, não se esconda. Não faça como a mulher de Jeroboão, não se disfarce. Não faça como Saul, não vá buscar aquilo que um dia Deus mandou você tirar. Não faça isso. Vamos um pouquinho mais. Eu não vou me estender muito. 1 de Pedro, capítulo é o capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo é o capítulo 2. Ah, Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2. Achou aí? No versículo 1, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz: deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, invejas e todas as o quê? Murmurações. Se Jesus está nos mandando deixar, é porque Jesus nos aceita, mas o Senhor não quer que nós permaneçamos com algumas coisas no coração. Tem que deixar. A pessoa que quer caminhar com Jesus, ela quer andar na presença de Deus, vai ter que tirar. Tem que mudar. Não adianta. É mais ou menos quando a pessoa ela casa, sei lá, primeiros meses do casamento. Às vezes, dependendo da circunstância, às vezes o rapaz, por exemplo, às vezes ele vai jogar futebol e às vezes nem toma banho, não é isso? Às vezes acontece, às vezes vem do futebol, ela nem banho toma, deita do mesmo jeito. Aí quando casa, é ruim, quero ver se a esposa deixa. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar, não adianta. Vai ter que mudar. Ah, se não tiver, a esposa põe no eixo. Vai, muda, põe esse sapato de chulé pra lá. Vai ter que mudar. Assim é com Cristo, irmãos. É tempo de mudança. De deixar aquilo que precisa ser deixado e não trazer de volta. E não querer de volta. Se já trouxe sofrimento para com a sua vida antes, vai trazer de novo. Essa palavra vem para você. Vamos no livro de Lucas, capítulo 19. Eu vou terminar aqui.
Eu gosto muito dessa mensagem. Que Deus alcance teu coração, que Jesus possa cercar a tua vida, que Deus possa fortalecer a tua fé, que Deus sustente você. Lucas 19. Nós conhecemos o texto, Jesus está passando. Zaqueu vai subir ali numa figueira. E no versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem o quê? Pecador. Primeiro, será que Jesus não sabia quem era Zaqueu? Presta atenção. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse. Jesus chama ele pelo nome. Jesus conhece você pelo nome. Eu não sei se Jesus já havia passado ali, mas a onisciência de Deus, Jesus conhecia Zaqueu. Jesus sabia quem era ele, chamou ele pelo nome. Chamou ele pelo nome. A Bíblia diz que Zaqueu desce e recebe o Senhor com alegria. Só que todos os que estão por fora vão falar: não, esse homem é um homem pecador. Porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Mas o que Zaqueu podia fazer? Ele podia se esconder, fingir que era outra pessoa, se colocar diante do Senhor como se não fosse ele. Não, Jesus, não liga para o que eles estão falando, não. Eles são todos o quê? Mentirosos. Ou seja, é a palavra dele contra a palavra daquela multidão. Mas Jesus conhecia o coração. Olha o que diz o versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9. E disse Jesus: Hoje veio salvação a essa, porque também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. Olha que coisa. Zaqueu poderia ter perdido a oportunidade. Jesus estava passando, irmãos. Ele poderia se fazer ali de, vou usar essa palavra, fingido. Muitas vezes você pega um ator de televisão, às vezes de um filme, a pessoa interpreta tão bem o papel que leva pessoas ao quê? Às lágrimas. Sim ou não? Sim. É um ator, está interpretando. Eu estava vendo um tempo atrás um ator aí que interpretou um personagem bíblico, e você vê a pessoa interpretando, você vê a pessoa orando, você fala misericórdia. Só que fora dali, a pessoa não tem uma vida com Deus. Ela só está interpretando, é uma artista. Mas nós não somos assim. Porque a Bíblia diz no livro dos Salmos que Deus procura os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, irmãos. Por isso, ainda que possa haver algo, como houve na vida de Zaqueu, não se esconda. Não faça como Adão. Não disfarce. Não se faça, desculpe, a palavra é forte, mas é verdade. Não se faça de fingido. Não, mas vai o Senhor. Deus quer do seu coração verdade. Deus quer do seu coração sinceridade, porque Ele conhece. É isso que Deus Ele quer de cada um de nós. Pega para mim, filha, coloca aí Provérbios 16, 6. Não precisa abrir, ela pega ali. Provérbios 16, 6. Isso, vamos lá. Em nome de Jesus. Diz: pela misericórdia e pela se purifica o quê? A iniquidade. Duas coisas. Misericórdia de Deus. Pela misericórdia e pela verdade. A verdade é de quem? É do homem. Você tem a misericórdia de Deus sobre a sua vida. O que Deus quer de você? Que você seja verdadeiro com Ele. Coloque-se diante de Jesus hoje. Apresenta o teu coração diante de Deus. Que essa palavra possa cercar a sua vida. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Aonde